Fala galera, aqui é o professor Matheus e hoje a gente vai ter uma aula aqui sobre energia e trabalho. Bem, quando eu começo a trabalhar esses conteúdos, é sempre bom a gente se perguntar o que é energia e o que é esse trabalho. Como pré-requisito dessa aula, é interessante vocês já terem tido contato com forças e com a segunda lei de Newton. Então, vamos lá. O que é energia? É difícil de definir o que é essa energia porque ela se manifesta de muitas formas. Então, se você pode pesquisar aí, energia é uma coisa bem difícil de se conceituar, mas a gente sabe como ela é. Observa. A gente pode ver quando uma pessoa corre devagar e quando ela corre rápido. E a gente sabe que é mais difícil correr rápido do que correr devagar. Então, quem tem mais energia é aquele que corre rápido, e quem tem menos energia corre devagar. Então, movimento é energia. Esse é o aspecto mecânico da energia. A energia também é vista na forma de calor. Você tem uma vela, a vela tem uma determinada quentura, né, por assim dizer. Você tem como sentir a temperatura da vela, né? E você sabe que é bem diferente de uma fogueira. A fogueira tem uma energia maior do que a vela, porque parece que está mais quente. Então a gente tem esse aspecto térmico da energia, que é o que a gente chama de calor. Então o calor é a energia térmica que está saindo de um lugar para o outro, sempre do mais quente para o mais frio. A gente tem também outro aspecto interessante da energia, que é a luminosidade. Se você... Bora fazer uma comparação, que você tem uma lâmpada dentro de casa, ela tem uma certa luminosidade, e você tem o Sol. O Sol tem uma luminosidade muito maior, então a gente pode pensar que no Sol tem mais energia do que na sua lâmpada dentro de casa. Esses são três aspectos dos milhões que tem aí para a energia. Esses são bem comuns da gente trabalhar, porque a física vai estudar tudo isso. A física é a área da ciência que estuda a energia e como ela vai se manifestar na natureza. Bem, agora o que é trabalho? Eu vou dar um tipo de trabalho específico, trabalho mecânico. Tem muitas vezes que a gente fala assim, carregar alguma coisa dá trabalho, empurrar um carrinho de mão dá trabalho, andar dá trabalho. Mas quem está realizando esse trabalho? Trabalho, gente, não é esforço. Tenham cuidado com essa analogia. Então, dar trabalho é diferente de você fazer esforço para realizar aquilo. O trabalho na física, ele vai representar o seguinte: a energia que é transferida para um sistema pela aplicação de uma força ao longo de um percurso. Então, quando você levanta um objeto, você faz um esforço, mas não é a mesma coisa do trabalho que é realizado pela força que você está executando. Então, bora entender um pouquinho melhor o que é o trabalho mecânico de fato. Imagine que você está no supermercado e aí você tem aqui um carrinho, né? Você pega o carrinho e vai andando com ele, colocando suas compras dentro. Então, esse carrinho, para que ele ande, você tem que fazer uma força F e ele vai se deslocar durante uma distância D. Então, aqui você tem um percurso, dois momentos. Essa força eu estou considerando que é sempre a mesma, uma força constante. E aí a gente tem que o trabalho dessa força F, a gente vai utilizar essa letra grega aqui, ó, o nome dela é tal, para representar o trabalho, é a força vezes o deslocamento. Esse trabalho ele pode ser motor. Trabalho motor é quando a força está ajudando o movimento. A gente vai convencionar que os motores são positivos. Ele pode ser nulo, é quando a força não ajuda nem atrapalha o movimento. E ele pode ser do tipo resistente. A gente vai convencionar que é negativo e é quando a força está atrapalhando o movimento. Então percebam que não é
não é o esforço. Quem está fazendo esforço é o rapaz. Mas essa força, quem está sentindo essa força é o carrinho. Não tem nada a ver com o esforço que o rapaz tem ao executar essa força. Então, o trabalho é um efeito da força. Toda força que age sobre um corpo transfere energia para ele. E essa transferência de energia é o que a gente chama de trabalho. Agora, novamente, eu vou pegar esse exemplo da gente no supermercado. Se eu estivesse correndo com o carrinho de mão e empurrando ele, e em certo momento eu soltasse. Quando eu soltasse, o carro ia se mover durante o percurso e uma hora ele ia parar. Então eu estou pensando aqui exatamente no momento em que ele está se movendo. Se ele vai parar, tem que ter alguma força que está apontando para trás, para contrário à trajetória. Essa força é o que a gente chama de força de atrito, como vocês já viram em algum momento. A gente tem também aqui no carrinho a atuação do peso. Nesse referencial está apontando para baixo, que seria aqui o centro da Terra. Tem a normal, que é consequência do contato entre o piso e as rodas do carrinho. A normal apontando para cima, nesse referencial. E a distância D percorrida pelo carrinho, que até o momento não parou, mas no futuro, não muito distante, ele para. Aí eu vou perguntar a vocês, o trabalho da força F antes, a força F fazia o quê? Ajudava, atrapalhava? Ela estava ajudando o movimento, então o trabalho era motor, porque ajudava o movimento. Trabalho da força F. O trabalho da força de atrito, nesse instante aqui, ó, ele é resistente, porque está atrapalhando o movimento. Observem que o nosso corpo está se movendo na direita, para a direita, e a força de atrito está apontando para a esquerda. Então, atrapalha o movimento. A normal e o peso, observem que o corpo está se movendo para a direita, só que essas duas forças apontam uma para cima e outra para baixo. Logo, elas não vão influenciar no movimento. Não vão nem ajudar nem atrapalhar. Então, a gente diz que os trabalhos são nulos. Não interferem no movimento. Agora tem uma coisinha interessante da gente notar. Tem algumas forças em física que elas são variáveis, ou seja, elas vão mudando ao longo do tempo. Para que a gente possa interpretar o trabalho nesse tipo de força, a gente constrói esse tipo de diagrama, que é o gráfico da força em função do deslocamento. O que esse gráfico é? Para que a gente cria esse gráfico? E aí, os motivos dessa construção é porque o trabalho é força vezes deslocamento. A área desse gráfico força vezes deslocamento vai representar exatamente o trabalho, porque a área de um gráfico é o produto das duas grandezas que estão envolvidas, né? Então, a área do gráfico força em função do deslocamento é o trabalho. Então, essa área que vai estar embaixo da curva no gráfico força, deslocamento, é o trabalho mecânico. Vou dar um exemplinho aqui só para ficar claro. A gente tem que saber exatamente as áreas clássicas, como a área do quadrado e retângulo, que é base vezes altura, área do trapézio e assim sucessivamente. A gente vai dar uma treinada aqui agora. Tem uma coisa que não está aqui no gráfico, mas que é interessante a gente notar, é que quando essa curva, está vendo aqui que essa força é positiva, né? Então a gente está convencionando que positivo é para a direita. Então essa força está o tempo todo positiva, está aqui em cima, mas ela podia estar aqui embaixo também. Se tiver aqui embaixo, o trabalho que vai realizar é resistente. Seria trabalho negativo, porque a força vai ser negativa, então a gente vai ter trabalho negativo. Então, nessa questão aqui você tem uma força constante, o rapaz está aplicando no carrinho uma força constante de 5 newtons durante 3 metros. Depois dos 3 metros, ele começa a aumentar essa força até chegar no 10. De 3 até 8 metros, ele estava aumentando essa força linearmente. Percebam que isso não é uma força constante. Essa força, em newtons, ela é uma força variável, ela está mudando o seu valor de 3 até 8 metros. Então, eu não posso simplesmente utilizar a fórmula força vezes deslocamento, porque não vai levar em consideração essa mudança.
Então eu preciso fazer a área desses dois gráficos para descobrir o trabalho total. Mas olha como esse problema pediu. Letra A. Qual o trabalho de 0 metros até 3? De 0 até 3 metros, a força sempre foi 5. Então eu posso usar tanto a fórmula quanto calcular a área desse gráfico. Qual é a área do gráfico? Base vezes altura, porque isso aqui é um retângulo, esse gráfico cheio de pontinho embaixo da curva, né? Então, a área 1 é o primeiro trabalho e base vezes altura dá 15 Newton vezes metro. Sempre que você multiplicar duas grandezas, a unidade da sua nova grandeza vai ser o produto dessas duas. Mais à frente a gente vai entender o que é isso aqui. A gente convenciona que Newton vezes metro é chamado de Joule. Então, Joule é a unidade de energia, gente. Porque o trabalho não é energia transferida. Então, a partir de hoje, falou em Joule, é energia. B. Qual o trabalho de 3 até 8 metros? De 3 até 8 foi bem nesse percurso aqui, ó, que a força variou. Essa figura que está pintada aqui, ó, em verde, ela é um trapézio. Como é que a gente calcula a área do trapézio? A base maior mais a base menor vezes a altura e divide por 2. A base maior, se você puder ver aqui, ó, é o maior tamanho que a gente tem nessa figura. É o 10, né? A base menor é o que está aqui, ó, na frente do 10, pontilhado também, 5. A altura é a distância entre esses dois números. Sempre para calcular a distância entre dois números, eu pego o da frente menos o de trás. Então, você tem 5 de distância entre eles. Então, 5 de altura dividido por 2. Fazendo essa continha, vai dar 10 vezes 5, 50. 5 vezes 5, 25. 50 mais 25, 75. Conservo 2. Não precisa fazer a conta, porque isso é um exercício de aprendizagem. Mas vai ser basicamente isso que você vai ter que fazer. Essa nem é uma conta tão difícil, né? Agora, bora para as forças. A gente sabe que trabalho é força vezes deslocamento. Então, eu vou pegar aqui várias forças que a gente já conhece lá das leis de Newton, das aplicações da lei de Newton, e começar a ver como é o trabalho delas. A primeira vai ser o peso. Bora calcular aqui o trabalho do peso. Bem, imagina aqui que você tem uma bolinha, né, uma bola de futebol, e ela está caindo no chão. Só que quando ela está caindo, por que ela é atraída? Porque tem um peso que a Terra está exercendo sobre ela, apontando para baixo desse referencial. A bolinha vai chegar um momento que ela vai atingir o chão, se ela estiver de uma altura h. Da mesma forma, eu posso lançar essa bola para cima e ela vai ter o mesmo peso até chegar na altura h. Então, bora dar uma analisada aqui. Trabalho é a força vezes o deslocamento, só que esse deslocamento é vertical. Ó. O peso está apontando para baixo e a altura também é vertical. Peso vertical, altura vertical. Então, o trabalho do peso é peso vezes altura. Na subida, gente, observa, o peso está para baixo e o corpo está subindo. Então, o peso está atrapalhando na subida. Na subida ele é resistente, o trabalho é negativo. E na descida o peso está ajudando. Se o peso ajuda, ele é motor, positivo. Então, ainda tem mais uma coisa sobre esse trabalho. Se uma mosquinha fizesse a mesma coisa que a bola aqui, ó, se ela seguisse linha reta por essa região vermelha, chegasse aqui embaixo, ela ia ter um trabalho, o trabalho ia executar, ia transferir energia para ela, do peso da formiguinha vezes essa altura. Se ela fizer esse caminho todo aqui, ó, gente, em verde, em vez de descer simplesmente em linha reta, ela vai ter exatamente o mesmo trabalho. E aí que é uma coisa extremamente poderosa desse assunto. Por quê? Não vai depender da trajetória. A trajetória não é mais um problema. Então a gente vai poder resolver problemas um pouco mais complexos. Porque antes a gente tinha que ver exatamente a trajetória reta, plano inclinado tinha que fazer uma decomposição de forças. Já aqui não. Sendo uma curva ou sendo uma linha reta, a gente vai poder trabalhar do mesmo jeito nesse tipo de situação.
Então, o trabalho em verde é igual ao trabalho em vermelho. Aqui tem uma coisinha que vale a pena comentar, que é o seguinte. Então, se vocês lembrarem, a fórmula do peso é o produto da massa vezes a gravidade. Então, onde tem P aqui, eu coloquei mg e o H continua. Então, a energia transferida pelo peso para essa bola na descida é massa, aceleração da gravidade, vezes a altura, mgh. Beleza. Se foi transferida uma energia, sempre que um corpo estiver descendo, vai ser transferida essa energia. Cada transferência de energia supõe o quê? Supõe então que se o corpo está aqui em cima, imagina agora que a bola está parada aqui em cima. Ele já está com uma certa tendência a receber essa energia dada pelo peso até chegar no chão. Então eu vou considerar que aqui em cima esse corpo está energizado. Vou utilizar esse termo. Por quê? Porque eu sei que o peso vai transferir uma energia para ele quando ele chegar lá no chão. Logo, eu vou considerar que em qualquer altura o corpo tem um tipo de energia. A gente dá um nome. Então, no alto, o corpo possui uma energia chamada potencial gravitacional. A gente vai utilizar muito esse termo, é PG. A energia das alturas é a energia potencial gravitacional, mgh. Então, bora lá. A gente tem que fazer com todas as forças, né? Então, bora pensar agora aqui no movimento. Essa é talvez a energia mais importante agora. Qual é a energia do movimento? A gente vai descobrir agora. Como o trabalho é força vezes deslocamento, e lá na segunda lei de Newton a gente aprendeu que força é massa vezes aceleração, eu vou substituir aqui nessa força a segunda lei de Newton. Então a gente tem massa vezes aceleração. Toda vez que um corpo tem aceleração, ele pode estar com aceleração constante. Podendo estar com aceleração constante, a gente diz que ele está em movimento uniformemente variado. Como eu sei que pelo uniformemente variado eu posso utilizar essa equação de Torricelli, é uma equação do movimento lá da cinemática, eu vou considerar agora que a velocidade inicial é zero, que o corpo começou do zero e aí ele se acelerou, ele aumentou a sua velocidade. A velocidade final ao quadrado vira isso aqui, substituindo na fórmula. E se eu deixo a aceleração sozinha, esse 2 passa dividindo e o d passa dividindo também. Ficamos com essa nossa aceleração aqui. Lá na nossa fórmula de trabalho tinha uma aceleraçãozinha. Bora substituir essa aceleração por v ao quadrado sobre 2d. Quando você substitui, ó, gente, aqui em vermelho, você vai ver que o d de cima vai cortar com o d de baixo. Então, a energia transferida no movimento, ó, lembre que o corpo estava no repouso e passou a ter velocidade. Então, a energia transferida foi mv ao quadrado sobre 2. Se do repouso até o movimento foi transferida energia de mv ao quadrado, bora pensar, em um momento o corpo estava em repouso e depois ele teve velocidade. A energia responsável por essa velocidade é essa aqui. O nome dessa energia a gente vai dar energia do movimento, é chamada de energia cinética. Ou também, a gente vai falar muito dela assim rápido, como EC. A energia cinética do corpo, então, é mv ao quadrado sobre 2. Vale salientar uma coisinha aqui rápida, que a gente é considerado que o movimento está com velocidade inicial zero. Só que tem problemas que o movimento não está com velocidade inicial zero. Então, aqui não vira velocidade ao quadrado, não somente mv ao quadrado. Vai virar a velocidade final ao quadrado, essa energia, menos a energia cinética inicial. Qual é a energia cinética inicial? mv0 ao quadrado sobre 2. Eu vou fazer uma aula de exercício para vocês entenderem como é que a gente utiliza esse tipo de equação. E a relação que junta trabalho e energia cinética é chamada também de teorema energia cinética, trabalho e energia cinética. Teorema trabalho e energia cinética.
Então a gente já sabe o que é energia potencial gravitacional, energia cinética e que trabalho é um transferidor de energias, né? Agora a gente vai para uma força que é um pouquinho mais complicada, que é a força elástica. Lembra lá da força elástica que a gente estudou? Ela não é uma força constante, é uma força variável. À medida que você aumenta a deformação da mola, a força fica cada vez maior. Então, eu não posso calcular esse trabalho apenas fazendo a fórmula força vezes deslocamento. Eu tenho que utilizar o gráfico. Utilizando aqui o gráfico da força elástica em função do deslocamento, eu vejo que, à medida que você vai crescendo a deformação, a força vai crescendo também. É assim que funciona a força elástica. Então, e a fórmula da força elástica é K vezes X, onde K é a constante da mola e X é a deformação sofrida. Se você analisar bem aqui, você vai ver que esse deslocamento é o próprio X, que é o que você está puxando, é o que você está esticando da mola. Observa aqui que a área dessa figura, como vai representar o trabalho, porque é Newton vezes metro, força vezes deslocamento. A área aqui é um triângulo, então você pega a base, kx, vezes a altura. Posso pegar aqui, né? Base x vezes a altura, kx, e divido por 2. X vezes x dá x ao quadrado, então o trabalho da força elástica é kx ao quadrado sobre 2. Lembra lá, trabalho da força elástica, então isso aqui é uma energia associada à deformação. Essa foi a energia transferida pela mola, que a força elástica transferiu para a mola, né? Então, bora lá. Tem uma convençãozinha aqui, que eu vou citar para vocês, que é um pouquinho complicadinho da gente conseguir conceituar. Mas bora tentar aqui junto comigo. Quando agimos na mola, esse trabalho vai ser negativo. E quando a mola se move sozinha, esse trabalho vai ser positivo. Bora ver por quê. Se você tem uma molinha aqui, paradinha numa boa, e você vai lá e estica essa mola. Quando você esticar, a mola vai querer voltar ao seu tamanho normal. Então a força elástica vai estar apontando contrária ao seu puxão. Então, a mola está crescendo na direção de onde você está puxando, no sentido, né, que você está puxando, e a força está no outro sentido. Então, toda vez que a gente agir sobre a mola, puxar ou espremer ela, a gente vai ter, então, um trabalho negativo, resistente. Ela não vai querer sair da sua posição inicial. Por isso que o trabalho é resistente. E quando a mola se move sozinha, por exemplo, quando você soltar aqui, o que vai acontecer? Essa força elástica vai continuar apontando para cá, porque ela vai querer voltar para o seu estado normal, e ela vai se deslocar também nesse sentido. Então você tem aqui um trabalho motor, toda vez que ela se mover sozinha. Agora, como as molas utilizam uma energia durante a deformação, chamamos essa energia de potencial elástica, ou mais comumente EPEL. Essa EPEL vai ser kx ao quadrado sobre 2, é a energia associada à deformação. Gente, isso não se aplica só a molas, tá bom? A gente pode pensar aqui que todo corpo que se deforma tem energia potencial elástica. Uma bola de basquete, quando você joga no chão, ela vai se deformar e depois ela vai retornar ao seu tamanho normal. Então, nessa deformação, ela ganhou uma certa energia, uma energia da deformação. Então, tudo que se deformar, uma mola, uma bola, vai ter uma energia potencial elástica associada. Agora a gente vai para a parte mais... o que fecha esse assunto completamente. A energia mecânica. O que é energia mecânica? É a soma das energias relacionadas ao movimento. As energias que a gente acabou de ver aí foi a energia potencial elástica, a energia cinética e a energia potencial gravitacional. A soma dessas energias, todas elas são responsáveis pelo movimento, é o que a gente chama de energia mecânica. A energia mecânica, ela, como diz o livro do Feynman, ela pode, não só energia mecânica, energia de certa forma, a gente não sabe muito bem o que ela é.
mas a gente sabe como é que ela se mostra. Então tem vezes que ela se esconde em lugares que a gente não consegue encontrar, mas ela sempre vai estar lá, sempre tem energia no sistema. Então, sempre que você começar um problema que você estiver resolvendo sobre energia mecânica, você escreve ela toda, essa fórmula toda aqui, e vai vendo o que tem e o que não tem. Então, o corpo está no alto, tem energia potencial gravitacional. O corpo está no chão, energia potencial gravitacional zero. O corpo está com a mola, então tem energia potencial elástica. Se não tiver mola na questão, você tira. Energia cinética. O corpo está com velocidade, tem energia cinética. O corpo não tem velocidade, tchau, energia cinética. Se ele começar do repouso, esse termo vai embora. Essas energias elas vão sempre existir juntas, vocês vão ver mais à frente que elas vão se transformar uma na outra também. Bem, como a gente fala de soma de energia, então a gente está estudando uma coisa maior, mais do que uma coisa. Você está estudando uma bolinha numa ladeira, por exemplo. Você está estudando uma situação grande. Essas situações grandes a gente chama de sistemas. Os sistemas na natureza eles podem ser conservativos ou dissipativos. Um sistema conservativo ele é praticamente impossível de ser analisado. Porque, na maioria das vezes, a gente vive na Terra e tal, a gente tem resistência do ar, tem várias forças que vão impedir um sistema de ser conservativo. Mas bora se debruçar mais o que é essa condição de conservativo ou dissipativo. Antes de falar disso, eu vou utilizar o símbolo ED para energia dissipada. Mais à frente a gente vai estudar muito isso aqui, que é a energia dissipada. Mas bora dizer assim que é o tipo de energia mais desorganizado que tem. A gente tem vários tipos de energia, mas alguns são mais organizados do que outros. Por exemplo, a energia mecânica é uma energia organizada, porque ela vai se transformar aqui numa na outra e vice-versa. Sempre o que vai poder voltar, a energia potencial elástica vai poder se transformar em energia potencial gravitacional, não tem nada. Mas tem um tipo de energia específico que ele não consegue voltar a seus outros. Então, no sistema conservativo, a gente não vai ter perda de energia. Então, a gente não possui energia dissipada. Vou considerar a energia dissipada como uma perda de energia útil. E os sistemas dissipativos, eles possuem energia dissipada. Aí, o que é energia dissipada? É resistência do ar, é força de atrito. Vocês vão ver que esses tipos de energia, eles são energias... Essa força de atrito ela vai ter uma energia que é uma energia dissipativa. Uma energia que retira, ela não vai ser uma energia que acrescenta no movimento, ela vai ser um tipo de energia que perde movimento. Lembra que era a força de atrito que fazia o carrinho parar no mercado quando você joga? Ele que realiza um trabalho negativo. Então, esses trabalhos negativos vão estar um pouquinho ligados com essa coisa de energia dissipada. Galera, por essa aula aqui já deu. Eu vou ter outra aula com vocês daqui a pouquinho sobre o que é energia dissipada, como é que a gente calcula ela e sobre potência. Então isso é tudo por hoje. Valeu, dão uma estudada aí e aguardem a aula de exercícios.